Nós estamos vivendo agora a pior crise energética de todos os tempos. Onde que você vai colocar os seus recursos para não ser aquele que chora, mas sim aquele que ganha dinheiro vendendo lenços dentro dessa crise, né? Nós aqui acreditamos que o mundo das energias renováveis e o mundo do gás será o grande vencedor desse contexto. Já dada como certa pelos mercados e até mesmo pelo governo, uma nova crise hídrica tende a gerar novos problemas para os brasileiros a partir de novembro de 2021, também difícil. O país vai seguindo com as suas desventuras em série. Parece uma sina. Desde a década passada, nem bem acaba um problema, mais um acontecimento atormenta a maioria. E quase elimina as nossas expectativas de algum retorno a dias normais, seja lá o que isso for. Na entrevista a seguir, Marcelo Sandri, analista da Perfin Asset Management, avalia quais as perspectivas de impactos dessa crise. Mais que isso, avalia o futuro do setor de energia, que é uma de suas especialidades. Marcelo, qual a sua avaliação sobre o quadro atual da crise hídrica, os impactos sobre o mercado de ações e sobre a Maravilha. sociedade? Primeiramente, bom dia aí, Carlos. Bom dia a todos todos aqueles que acompanham aí, leitores, assinantes do Radar do Futuro. Uma alegria estar aqui com vocês para compartilhar um pouco, né, dessa questão do mercado de energia, infraestrutura, dentro desse contexto complicado que a gente está vivendo aí da crise hídrica. De fato, como você bem comentou, né, Carlos, a gente está vivendo uma crise grave. Não é, né, a gente não tem meias palavras aqui, a gente está passando pelo pior momento da hidrologia da história do país, né? Pelo menos desde que a hidrologia começou a ser medida, né? Existe até um questionamento, assim, será que a medição da década de 20, de 30 era tão boa, era tão correta, era tão precisa? Mas independentemente se a gente for debater sobre essas questões, a gente está vivendo os piores anos de incidência, né, de hidrologia no país, né? Isso tem se agravado principalmente no Sudeste, né? Normalmente a gente vê o Nordeste com uma hidrologia pior que o Sudeste, mas dessa vez o problema está concentrado no Nordeste, perdão, está concentrado no Sudeste, e isso é muito ruim porque é justamente no Sudeste que se encontram as grandes reservas de água do país, né? Os grandes reservatórios das usinas hídricas, eles se encontram no Sudeste, né? Notadamente aí Furnas para a turma que está próxima de Minas Gerais. Então, isso gera um efeito em cascata, porque afinal de contas é o reservatório dessas usinas, principalmente, né, o de Furnas, que ele vai condicionando a geração elétrica na cascata do Rio Paraná, que chega até Itaipu, né? A gente tem observado, né, que Itaipu tem gerado, né, um dos menores índices, um dos menores incidentes, né, de geração hidrelétrica dos últimos anos, e dentro de um contexto em que a matriz energética do país é altamente dependente, né, das usinas hídricas, isso, né, essa crise hidrológica tem se transformado numa crise de abastecimento energético. Então, nós estamos aí na iminência de 2022, chegando com reservatórios de energia muito baixos. E aí, né, a gente vai ter que contar, né, com a boa vontade, né, das águas aí, com a boa vontade, né, como a gente gosta de brincar, né, de São Pedro, porque afinal de contas o verão do ano que vem, né, iniciando final de 2021, início de 22, ele vai ser decisivo, porque como a gente vai passar, né, o período seco, né, o período seco que se finaliza no mês de novembro e deve chegar, nas estimativas mostram que a gente chegará em novembro com os reservatórios nos níveis mais baixos da história. Então, a hidrologia do verão de 2022, que é a principal carga d'água que chega no país, ela vai ser definitiva para a gente saber se a gente vai ter que passar por um racionamento em 2022 ou não. 2021, né, as medidas que o governo tem tomado já estão, né, bem endereçadas para conter esse problema, mas a gente ainda vai ter que contar um pouco
né, com a hidrologia de 2022. Isso é, infelizmente, muito ruim, né? A gente ficar nas mãos de algo que a gente não pode controlar. Mas, como a gente falou, essa é a nossa perspectiva. De alguma forma, a gente corre até um certo risco de que o ano que vem não teremos, no carnaval não teremos pandemia, mas podemos ter uma crise hídrica. É mais ou menos isso que a gente estava comentando, né, Carlos? Assim, né, se Deus quiser aí, enfim, com a perspectiva de avanços, né, da vacinação e também da diminuição de casos, né, a gente espera poder comemorar um pouco no ano que vem. Mas é justamente essa melhora da economia que também tem né, amplificado essa crise, porque afinal de contas, né, isso é interessante de comentar, 2020 foi um ano que também choveu pouco. Mas como a carga, ou seja, né, como a demanda por energia estava muito baixa pelo fechamento da indústria, pelo fechamento do comércio, isso acabou não se mostrando, né, para o público em geral, porque afinal de contas a demanda por energia também caiu em 2020. Acontece que em 2021 a gente está vivendo uma franca recuperação, né, a economia está se acelerando, né, semana a semana, graças a Deus, que as coisas estão voltando pouco a pouco ao normal, mas isso tem gerado, né, dentro desse contexto de baixa hidrologia, um perigo potencial para a gente em 22. Que setores estão, e quais empresas, que setores e empresas estão sendo impactadas agora, no momento, com essa questão da crise hídrica? Não, isso é uma boa colocação, Carlos, porque assim, afinal de contas, no mercado sempre vão ter empresas, né, que no momento de choro vendem lenços, né? Então vão ter pessoas que vão se beneficiar, né, desse contexto e tem pessoas que, afinal de contas, vão acabar sendo prejudicadas, né? A gente aqui analisa muito os setores de energia e infraestrutura e que são setores que estão diretamente impactados aí nesse contexto da crise, né? Acho que assim, a primeira consequência que eu queria destacar, né, dessa crise é que a gente vai estar vivendo, infelizmente, um período de alta de preços de energia. Né? E por que isso acontece? Né? Quando, né, uma coisa um pouco mais técnica, mas vale a pena explicar, né, para os leitores e os assinantes aí do Radar do Futuro, que assim, quando a hidrologia está baixa, afinal de contas, nossa matriz sendo, né, em grande parte hídrica, ela precisa ser substituída, né? Essa falta de capacidade de geração, ela precisa ser substituída por usinas térmicas. E as usinas térmicas precisam comprar combustível. Né? O combustível das renováveis ele vem de graça, né? É a chuva, é o vento, é o sol. Mas as usinas térmicas que entram para substituir esse abastecimento precisam comprar diesel, precisam comprar óleo, precisam comprar gás natural, precisam comprar carvão. E isso encarece, né, o preço da energia. Então, o primeiro contexto que eu destacaria é quem se prejudica da crise. Se prejudica da crise principalmente as empresas que estão expostas ao custo de energia como uma linha muito importante do seu balanço. Então, setores que são o que a gente chama eletrointensivos, né? Setores da economia que gastam muito com energia. Então, alguns setores das commodities, alguns setores, né, que têm, né, saneamento, são setores que têm linhas representativas dos seus custos relacionadas ao preço da energia. Outras empresas que acabam se prejudicando são empresas que são expostas também ao consumo das classes C, D e E. E por que elas se prejudicam? Né? Afinal de contas, essa turma ela vai ter a sua capacidade, né, de geração de riqueza, a sua capacidade de pagamentos prejudicada pela alta do custo de energia. Então, a gente vê aí as pessoas preocupadas com a alta do botijão, as pessoas preocupadas com a alta das contas de luz, e aí acaba sobrando menos para o consumo. Então, as empresas que são expostas, né, aos bolsos das classes C, D e E também acabam se prejudicando. E é claro que, como eu falei, né, tem quem chore, tem quem vende lenços. Quem está exposto a vender energia acaba se beneficiando porque afinal de contas, com os preços mais altos, eu vou vender o meu insumo a um preço mais alto. Então, todo o ciclo das empresas que são geradoras e que elas têm energia para ser vendida acabam se beneficiando. E entram também aqueles que são os fornecedores para os insumos
das usinas térmicas. Então, todo o ciclo do gás, por exemplo, o gás ele é chamado, né, o combustível da transição energética. Ele é o combustível que, num contexto, né, de necessidade de gerar menos carbono, ele vai ser o grande insumo das usinas térmicas. Então, todo mundo que vende gás, que está exposto a esse ciclo, acabam sendo empresas que se beneficiam dentro desse contexto de crise. Agora, pensando no médio prazo, né, como que fica esse contexto? O que pode se prever? Considerando, inclusive, que você tem um cenário que vai incluir uma possível privatização da Eletrobras. Como ficam as perspectivas desse setor? Energético. Não, a privatização da Eletrobras vai trazer um contexto de modificação importante para o balanço, né, de fornecimento de energia, eu vou comentar. Mas outro componente importante, né, desse cenário de mais longo prazo é a questão da entrada das energias renováveis. Né? Enfim, o mundo tem vivido nesse anseio, né, por um contexto de baixa emissão de carbono. Então, o crescimento da matriz energética ele precisa acontecer. Afinal de contas, a gente está, né, o que é a iminência da crise energética? Né? É pouca energia para ser entregue dentro de um contexto de alta demanda. Então, como que você lida com isso? Você precisa ter mais energia no sistema, até porque a gente está percebendo que não dá para contar com o volume de chuvas que antes a gente observava. Então, a energia que a gente esperava que viesse das hídricas, a gente deve ver um pouco menos. Isso terá que ser substituído. E será substituído por quem? Né? Quem que receberá, né, fluxos de investimento? Com certeza, as energias renováveis, então a gente deve ver um crescimento, até para a gente depender menos, né, das energias hídricas, a gente deve ver, dentro do contexto de longo prazo, um crescimento dessa matriz renovável. Então, empresas que estão ligadas ao contexto das energias eólicas, empresas que estão ligadas ao contexto da energia solar, empresas que estão ligadas ao contexto da transmissão da energia, então as linhas de transmissão. Por quê? Porque essas matrizes renováveis, né, a eólica e o solar, são construídas principalmente no Nordeste. E a demanda por energia no país está principalmente no Sudeste. Então, você não basta construir a usina solar, você precisa trazer essa energia para o Sudeste. Então, as empresas que estão nesse ciclo da transmissão. E aí, inclui-se também, né, dentro desse contexto de longo prazo, a privatização da Eletrobras. A privatização da Eletrobras vai demandar muito investimento. E por quê? Porque hoje as usinas do sistema Eletrobras são, talvez, uma das principais responsáveis pela crise que a gente está vivendo hoje. Porque, em grande parte, né, as usinas hídricas que estão entregando menos energia do que deveriam são as usinas do sistema Eletrobras. E essas usinas precisam de muito investimento, algo que a Eletrobras em si não estava conseguindo fazer, e aí entra em todo o contexto, né, das companhias estatais que a gente sabe, né, a falta de investimento muitas vezes é influenciada pelo fato da alta de custos com pessoal, enfim, aquelas coisas que a gente sabe que acontecem no mundo das estatais. Então, haverá muito investimento no sistema elétrico graças a essa privatização. E ela, com certeza, nos ajudará a passar essa crise, né, apesar de que isso vai se materializar mais no médio e longo prazo, mas, enfim, será investido muito, né, no contexto das próprios reservatórios, isso vai trazer obra, isso vai ajudar o setor de infraestrutura como um todo. Né? Mas dentro de um contexto de longo prazo, a gente não tem dúvida de falar que o grande vencedor aí disso serão as usinas renováveis, né? Que vão diversificar um pouco a nossa matriz, nos tornar menos dependentes, né, da usina relacionada à vertente de água, e também, né, o gás, porque, né, quando você não tem a água, você precisa, né, de uma usina que é despachável. E o gás ele é um insumo não só mais barato, mas também o mais eficiente e o menos emissor de carbono. Então, acho que essa é a vertente de longo prazo que vai nos levar aí para sair dessa crise. Hoje já existe demanda por ações, por papéis dessas empresas da área de renováveis? Sem dúvida. É um setor crescente dentro da Bolsa Brasileira. Né? Ele vale lembrar, né, que são empresas menores, até porque né, a tecnologia que viabilizou, né, as empresas renováveis, elas aconteceram mais nos últimos 15 anos. Né? Diferentemente
né, das usinas hídricas, que, enfim, são tecnologias centenárias. Então, são empresas menores, mas elas têm vindo à bolsa, né, cada vez mais. A gente tem, né, uma série de IPOs, né, chegando aí de empresas renováveis. Ao mesmo tempo, a gente tem também, né, até uma alta demanda, né, pelas próprias ações da Eletrobras dentro desse contexto de privatização, mas com certeza, né, a gente não tem dúvida de falar que as ações ligadas, né, à energia renovável e ao ciclo do gás, né, vão sair vencedoras dentro dessa crise toda. Já tem assim, investidores que têm uma predileção, já é possível perceber alguma predileção de investidores em relação a essa área? Sem dúvida, né? Sem dúvida, Carlos. Um nome que entra, né, aqui é o nome ESG. Eu não sei se todos os leitores, né, estão acostumados a essa sigla, né? Alguns traduzem essa sigla para o português, que é o ASG. O que é o ESG? O ESG, ele é uma demanda dos investidores por empresas que têm um componente E, né, de environment, que é você lidar bem com a natureza, S, né, de social, que é você fazer o bem, né, para a sociedade ao seu redor, e G, que é de governança, que é você ter, né, um adequado contexto de governança para não prejudicar seus investidores minoritários. Então, essa sigla ela sintetiza uma demanda dos investidores por empresas, né, que não tenham práticas lesivas, né, não tenham, né, atitudes, né, preconceituosas, não tenham, não se engajem em negócios, né, que destruam o meio ambiente. A gente tem visto isso, né? Isso é uma evolução, né, da humanidade, ainda bem, né? Dentro para um contexto, né, enfim, de melhor humanidade e solidariedade. Isso tem acontecido, vamos dizer, de cima para baixo. Os investidores estão cada vez mais alocando, né, os seus recursos em empresas que sejam top nesse aspecto, e ao mesmo tempo tem demandado dos gestores, né, que somos nós aqui representados, que retirem investimentos de empresas que não estão performando, né, não estão se comportando adequadamente nesse aspecto. Né? Vide, né, exemplos que a gente vê toda hora. Né? Então uma empresa, o CEO às vezes teve uma declaração preconceituosa e os patrocinadores às vezes retiram os recursos, né, dessas empresas. Então é uma demanda que acontece de cima para baixo e ela cria um efeito virtuoso, que é o seguinte, né? As empresas que estão performando bem no aspecto ESG acabam se valorizando mais e, consequentemente, atraindo mais recursos, porque, afinal de contas, são empresas que se valorizaram mais. Então, é um ciclo virtuoso que se retroalimenta, né, que com certeza, né, um bonde que não vai parar, né? Hoje, né, até visando, né, receber esse aporte de recursos, as empresas que antes estavam se comportando, né, de uma maneira mais inadequada, a gente vê, por exemplo, né, vocês que nos ouvem aí de Minas Gerais, todo mundo sabe os acidentes da Vale, por exemplo. A Vale hoje é uma empresa que está precisando e querendo se reinventar, né, trazendo, né, diversas, a gente pode até questionar se são por interesse ou não, mas estão incorporando valores, né, dentro do mundo SG para tentar, né, escrever uma nova história, porque a história do passado não foi bonita. E empresas, por exemplo, que tinham usinas a carvão, né, que são usinas importantes para o sistema, a gente está despachando todas as usinas a carvão do sistema hoje, mas que poluem o meio ambiente. Essas empresas estão tentando, nem que seja fazer uma reforma nas usinas para transformar o carvão no gás. Então, deixam de usar o carvão, começam a usar o gás. Então, de novo, é um bonde que não vai parar. Por aí que está caminhando, né, a humanidade e por aí também está caminhando, né, o sistema financeiro. Né? As empresas vão precisar se reinventar e isso vai continuar aí para os próximos anos. Para finalizar, pensando a médio prazo, curto, médio prazo, vou imaginar 2025. É lógico que conceitualmente cada um acha que médio prazo é um período, né? Mas vamos pensar 2025, né? Como é que você conseguiria imaginar um quadro, fazendo um quadro das principais ameaças e das oportunidades que podem estar acontecendo até lá nesse setor de energia, questão hídrica, essa coisa toda? Não, boa colocação, cara. Acho que assim, a gente infelizmente depende muito do governo,
né, nessa questão energética. Eu digo infelizmente porque a gente sabe, né, os erros que aconteceram, né, e acontecem quando a gente depende muito, né, desses homens públicos aí para cuidar de nós, né? A gente acredita muito, né, que enfim, esse poder um pouco, né, de decisão às vezes acaba nos prejudicando. E por que eu digo que isso é um risco, né? Porque afinal de contas, né, a decisão sobre o crescimento da matriz energética brasileira é tomada dentro de órgãos públicos. E se ela não for feita, né, adequadamente, isso pode colocar, né, uma espada na nossa cabeça, né, visando potencialmente criando, né, a possibilidade de um racionamento, entre outras coisas. Né, pelo menos a gente tem visto que as decisões, né, desse ano tomadas dentro do contexto do mundo elétrico, elas foram decisões adequadas. Então, hoje, né, o governo decidiu instalar um comitê de crise, ele decidiu reduzir a vazão das hídricas e despachar, né, ao máximo as usinas térmicas para economizar os reservatórios. Né, isso tem, né, criado até uma polêmica em Minas, né, pelo fato de que muitas vezes o reservatório de Furnas é usado para outros setores, né, como turismo, lazer, e é claro que dentro desse momento a gente precisa, né, dessa água para a questão energética, é claro, sem deixar, né, de atender os usos, as necessidades de abastecimento humano. Então, esse é um contexto que a gente está vivendo, né, um perigo que a gente pode tomar, né, más decisões do setor público, né, no que diz respeito à construção de novas usinas. A gente precisa acelerar, né, a entrada de novas usinas. A gente precisa acelerar não só a entrada das usinas, mas a entrada das linhas de transmissão, porque afinal de contas é a linha de transmissão que vai trazer, né, essa abundância de ventos e sol que tem no Nordeste para atender a carga energética do país. E ao mesmo tempo que isso vai trazer oportunidades, por quê? Porque aqueles investidores, né, aqueles que estão participando do mercado financeiro, que conseguirem alocar os seus recursos nos setores que tiverem um maior fluxo de crescimento, eles certamente serão os vencedores aí da crise, né? Enfim, como a gente sempre fala, né? Na hora do choro, alguns vão vender lenços. E a gente espera, né, como gestores de recursos, né, e como pessoas que estão estudando nesse mercado a fundo, fazerem os investimentos certos, fazerem as apostas certas nas empresas que sairão vencedoras dessa crise, não só, né, por performar bem, né, nesse mundo do ESG, mas também por estarem, vamos dizer, atendendo a demanda do momento. E a demanda do momento exige, né, a venda de energia, exige a venda de energia renovável, exige a excelência dentro desse mundo do ESG, né, e nós aqui da Perfin estamos estudando profundamente esse mercado, né, nós estamos há muitos anos, né, nos especializando dentro desse contexto para trazer, né, para os investidores e para os nossos clientes, né, o melhor retorno possível dentro desse contexto. Né? Enfim, os nossos fundos, por exemplo, podem ser encontrados nas principais plataformas e quem sabe, né, a gente possa aí poder atender a muitos dos seus leitores também como futuros clientes nossos, entendendo e fazendo a melhor gestão possível, né, dentro desse ambiente de crise, que, como eu falei, né, trará oportunidades para muitos segmentos e a gente espera capturar esse valor aí. Então, espero que você, né, aproveite esse conteúdo, né, espero que você aproveite essa conversa de modo a aprender um pouco mais, né, sobre a como ganhar dinheiro dentro desse contexto de crise e a como investir os seus recursos da melhor forma dentro de um mundo que demanda cada vez mais, né, as práticas ambientais, as práticas sociais, as práticas de governança e que, né, tem como a energia renovável e o gás o futuro da matriz energética brasileira.